sempre gostei bastante do Casagrande. Sempre gostei muito dele como comentarista, tá? Eu não peguei a fase dele como jogador. Mas como comentarista, eu sempre achei ele talvez o melhor ali da Sport TV. Ele trabalha para a Sport TV e para a Globo. E que na verdade é tudo uma coisa só. E de todos os comentaristas aí presentes, eu me lembro, na época em que eu acompanhava o futebol, eu sempre achei o Casagrande o melhor de todos. Extremamente inteligente, perspicaz, extremamente honesto nas suas opiniões. Inclusive, quando ele voltou do período de internação, né, ele ficou um tempo internado para tratar da dependência química. Assim que ele retornou à televisão, eu me recordo de, na época, ter comentado, né, com as pessoas: olha, ele que acabou de voltar de um período extremamente difícil está demonstrando mais lucidez do que todo mundo ali junto. Está demonstrando mais lucidez do que todos os outros comentaristas. Porque realmente ele sempre foi um cara muito sagaz na maneira como enxerga uma partida de futebol, né? Toda a dinâmica envolvendo a parte tática, os bastidores. Então eu realmente nunca tive problema nenhum com o Casagrande, muito pelo contrário. Como jogador já não posso falar porque eu não peguei a fase em que ele jogava. Mas enfim, não é por isso que eu vou jogar panos quentes em cima da declaração que ele deu. Eu tenho um canal que fala sobre a Bíblia Sagrada. E eu tenho uma coisa extremamente incomum que aconteceu, um fato extremamente incomum, que tem a ver com a Bíblia Sagrada. Então eu não vou deixar isso passar batido, eu vou comentar aqui. Porque ele esteve num programa de rádio, esteve num programa de TV, e ao falar sobre a sua biografia, ele lançou uma biografia, né, uma autobiografia, ele comentou um capítulo onde, durante uma fase da vida dele, houve um envolvimento com o ocultismo, houve um envolvimento pesado com a doutrina luciferiana, com o conhecimento satânico. Ele relata isso no livro e fala sobre isso nas entrevistas. Foi uma entrevista no programa da Mariana Godoy e uma entrevista na Rádio Jovem Pan, no programa Morning Show. Então, é sobre essas declarações que eu quero falar aqui. E antes que alguém venha dizer assim: ah, Leandro, mas é a opinião do cara, ninguém mais tem o direito de dar a própria opinião, ninguém mais tem o direito de opinar ou de acreditar naquilo que quer. Antes que venham me dizer isso, eu já digo o seguinte: esse vídeo não é para criminalizar a opinião do Casagrande. Ele tem o direito de acreditar naquilo que ele quiser, naquilo que ele bem entender. É um direito dele. É um direito dele. Agora, da mesma forma, eu tenho o meu direito de opinar também em cima do que ele disse. Eu tenho o meu direito também de manifestar aquilo que eu penso a respeito do satanismo. E é sobre isso que eu quero tratar aqui. Porque, no final das contas, a minha preocupação não é especificamente com o Casagrande. Eu quero trazer para essa roda, eu quero levantar o debate do que pode acarretar para a nossa sociedade uma expansão, uma glamorização da doutrina luciferiana, como aconteceu nos Estados Unidos na década de 60, na década de 70. E lá, hoje, o bicho já está pegando nessa questão. Aqui a gente está começando a engatinhar, né? Os satanistas aqui ainda estão tímidos. Lá nos Estados Unidos o bicho já está pegando. Agora, como que isso começa? Qual é a origem? Qual é o fio da meada? Começa sempre com uma pessoa formadora de opinião, influente, que chega na mídia e fala abertamente a respeito. É sempre assim. Isso se chama dessensibilização. É a tática da dessensibilização. Ou, se você preferir, o sapo na panela. Jogou o sapo na panela com água, ele fica pensando que está numa sauna, né? Quando pensar que não, morreu cozido. E a dessensibilização na sociedade se dá exatamente dessa forma. Eles lançam um tema que a princípio choca, que a princípio assusta, mas
começam a debater aquele tema dia e noite, dia e noite, dia e noite, em tudo quanto é canal de TV, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é site, em tudo quanto é revista. Começam a debater aquele tema. Chega num ponto onde o tema não agride mais os nossos ouvidos, não causa mais aquele choque. Por quê? Já se tornou lugar comum, já se tornou assunto comum no seio da sociedade. E aí, bom, é um passo para que, de fato, eles possam implantar aquilo que eles desejam. Foi assim com a causa gay, né, com a causa LGBT. E sutilmente a gente já vê novos passos em relação a outras coisas, a outros tipos de comportamento. E na esfera religiosa não me parece diferente. Na esfera religiosa não me parece diferente. Então eu realmente estou falando aqui sobre o que pode acarretar isso, o que o Casagrande falou, essa exposição que ele está fazendo, porque a tática da dessensibilização começa com uma personalidade que chegue à grande mídia, aos grandes meios de comunicação e fale abertamente. Amanhã depois vem outro e fala mais ou menos a mesma coisa, algo parecido. Depois de alguns meses ou de alguns anos, vem mais um e solta mais alguma coisa semelhante. Até que a bola de neve vá tomando volume. Então, eles lançam, é uma forma de lançar uma tendência, lançar uma moda. Toda tendência, toda moda é lançada dessa forma. A gente vê em relação ao vestuário, por exemplo. O sujeito quer usar uma camisa rasgada. Começa com um, começa com dois, começa com três, na passarela. Aí daqui a pouco é um cantor famoso que está usando a camisa rasgada. Depois é uma atriz famosa que está usando uma camisa rasgada. E daqui a pouco você tem um monte de gente usando camisas rasgadas. Isso se chama engenharia social. Toda engenharia social, que é uma forma de manipular a mente da população, se dá dessa forma. É exatamente dessa forma. Você lança tendências, você lança modas, mas você não pode lançar tendências e modas se não tiver uma figura influente para falar, para chegar e declarar. E ninguém melhor do que um cara como o Casagrande, que é ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil. Né? Há quem diga que é a maior torcida do Brasil, a torcida do Corinthians. Mas não sou eu que vou dizer aqui, né? Porque eu também não quero apanhar os flamenguistas. Mas há quem diga que é a maior torcida do país. Leandro, mas você está querendo dizer que ele foi desonesto, que ele foi mau caráter, que ele está querendo manipular as pessoas? Não. Eu creio no testemunho dele, eu creio na história dele, eu acho que ele realmente está sendo sincero, que ele está sendo verdadeiro. Mas uma coisa que a Nova Ordem Mundial faz como ninguém é posicionar as peças corretas nos lugares corretos. Então, eles pegam alguém que já tem uma inclinação para uma determinada coisa e colocam aquela pessoa num lugar onde ela vai poder trabalhar exatamente com aquilo que gosta, onde ela vai poder explorar exatamente aquilo que conhece. É dessa forma que funciona. Lógico, existem realmente os agentes infiltrados? Eu acredito que sim. Existem muitos, né, que estão ali realmente para ferrar a população. Os caras estão ali ganhando dinheiro, ganhando privilégios numa alta cúpula satânica e realmente querem, né, botar para quebrar. Não acho que seja o caso do Casagrande. Eu vejo sinceridade nele. Teve alguns que disseram assim: Leandro, mas ele... as entrevistas foram editadas, as entrevistas foram cortadas. Não foi bem isso que ele quis dizer. Olha só, os dois programas foram ao vivo. O programa da Mariana Godoy é ao vivo e o programa Morning Show é ao vivo, na rádio. E eu vou estar colocando na descrição do vídeo aqui embaixo o link do programa da Mariana na íntegra, do programa da Mariana só o trecho do satanismo e a mesma coisa com o Morning Show.
na íntegra e só o trecho em que ele fala de satanismo, para que vocês possam conferir exatamente o que ele falou. E realmente, ele não disse que é satanista, que faz sacrifício, que mexe no caldeirão. Ele não falou que faz nada disso. Eu, pelo menos, em momento algum, eu imaginei algo do tipo. Ele não afirma esse tipo de coisa. Na realidade, o que eu quero chamar a atenção aqui é para algo um pouco mais sutil, um pouco mais subliminar. Eu estou me referindo aqui à ideia que ele trouxe nas duas entrevistas da pessoa ter uma fé que concilie Cristo e o diabo. Porque ele coloca exatamente os dois no mesmo patamar, no mesmo nível. Jesus e o diabo como polos opostos, quando na realidade o diabo é uma formiga, Jesus é Deus. Mas isso é uma coisa clássica no satanismo. Trabalhar a dualidade, trabalhar o dualismo, onde a pessoa tem que ter o yin yang, onde a pessoa não tem a opção de buscar apenas o lado benéfico, o lado da luz. A pessoa precise abraçar a ambos. Tanto que no Morning Show, o Edgar Piccoli, que é o apresentador, ele enfatizou isso. Ele enfatizou. O Edgar foi forjado nas entranhas da MTV. Foi forjado nas entranhas da MTV, que eu acho que é o canal mais esquerdista, mais comunista que já teve nesse país. Então ele sabe muito bem daquilo que ele está falando, né? E ele disse, ele veio e enfatizou esse tema, né? Esse tópico com o Casagrande, a necessidade do ser humano trabalhar as trevas e a luz, né? A pessoa precisa brigar dentro do seu coração o diabo e Deus, porque na visão deles seria a forma mais sadia de exercer a sua fé. No que o Casagrande concorda, lógico. E, inclusive, no Morning Show ele alega, né? Ele fala abertamente que estudou a literatura do Aleister Crowley. Aleister Crowley, para quem não sabe, é o pai do satanismo moderno. O cara é o pai do satanismo moderno. Grandes ídolos do rock, do passado e atualmente, idolatram esse cara. O sistema de satanismo que ele desenvolveu é basicamente o que você vê hoje, o que você escuta hoje nos meios de comunicação, na grande mídia, né, na cultura pop. Muito, vocês não fazem ideia do impacto e da influência que o sistema satânico desenvolvido pelo Crowley exerce na população mundial, mais especificamente no Ocidente. Vocês não têm ideia. É uma coisa monstruosa. Então ele diz na entrevista que estudou a obra do Crowley. Só um parêntese aqui. No mesmo programa, o Tonioli, que é um jornalista investigativo, né? É um sujeito muito inteligente, escreve livros, né, que batem duro na esquerda, do socialismo. Ele chegou um momento ali, eu acho que como leigo, né, ele vem e corroborando o que o Casagrande está dizendo, ele pega e afirma: Casagrande, não é à toa que na Bíblia tanto Satanás quanto Jesus são chamados de estrela da manhã. Satanás é chamado de estrela da manhã no Antigo Testamento, Jesus é estrela da manhã no Novo Testamento. Não é à toa. Aí vocês observem o seguinte: isso é um programa de rádio que tem uma das maiores audiências do Brasil. Além da audiência ao vivo, tem toda a audiência da internet depois, a repercussão da internet. Você tem ali milhares e milhões de visualizações.
e é um dos jornalistas também mais renomados do país, que chega e diz uma coisa dessas, né? Numa entrevista que deu muito o que falar, que todo mundo parou para ouvir. Chegou e disse um absurdo desses, né? Que não à toa na Bíblia os dois são chamados de estrela da manhã. Por que eu estou enfatizando isso? Para que vocês vejam a importância de uma tradução bíblica correta. Para que vocês vejam a importância do trabalho que a gente faz aqui nesse canal, enfatizando a tradução bíblica correta. Para que vocês vejam o nível de satanismo, o nível de comprometimento com as trevas que algumas traduções possuem. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, muitas vezes, tem muita gente consciente, eu conheço sujeitos assim, extraordinários, que têm um conhecimento bíblico extremamente apurado, mas que são extremamente alienados em relação a essa questão da tradução bíblica. Tratam como se fosse bobagemzinha. Ah, uma besteirinha, não faz diferença nenhuma. Eu vou fazer um vídeo para comentar mais sobre isso, porque realmente eu preciso que as pessoas percebam a gravidade do tema, aonde isso pode parar. Mas por hora, vamos ficar nessa coisa da estrela da manhã. Então, ele diz isso, com base numa tradução porca, que vem sendo a tradução mais divulgada e mais vendida no Brasil e fora do Brasil. Então, para que vocês tenham uma noção do mal que uma tradução ruim pode provocar, para que vocês tenham uma ideia muito clara do tipo de distorção e do alcance, da abrangência que essa distorção no livro sagrado pode provocar. Ok, fechando parênteses, voltando aqui para o Casagrande. Então, ele estudou a literatura do Crowley, né? Mas ele só diz isso porque ele foi perguntado a respeito. Ele não chegou e falou, o Aleister Crowley. Perguntaram a ele. E aí ele, isso mesmo, eu estudei a literatura dele. E aí, eu vou mostrar para vocês que não existe acaso, não existe mera coincidência. Esse aqui é o livro Lúcifer Destronado. Lúcifer Destronado foi escrito pelo William Schnoebelen, que foi satanista da alta cúpula satânica de Chicago, maçom grau 33, foi sumo sacerdote bruxo da Wicca, dentre outras coisas. E aqui ele escreve o testemunho dele, né, e fala bastante sobre a doutrina luciferiana. Na página 194, né, eu só destaquei aqui esse mini currículo dele para que vocês vejam que é uma pessoa com propriedade sobre o assunto, não sou eu que estou falando. É uma pessoa que realmente mergulhou nisso, inclusive muito mais do que o Casagrande. E ele diz o seguinte: a religião de Crowley era um reavivamento do culto feito na antiguidade à estrela Sirius, isto é, Sete, o deus demônio egípcio. Uma característica singular de Sirius é que ela é uma estrela binária, sendo Sirius A brilhante estrela avermelhada que se vê na constelação Cão Maior, e Sirius B, uma estrela escura, totalmente invisível da Terra, exceto através de modernos radiotelescópios. Assim, Sirius A representa o deus bom no sistema de Crowley, que se chama Heruparkrat. Sirius B é o deus da guerra, Rahu-Kuit. E aí, nas notas, no final do capítulo, ele fala assim: os luciferianos e satanistas, em sua maioria, são tecnicamente dualistas, ou seja, acreditam em duas divindades
essencialmente iguais, mas opostas uma à outra. Essencialmente iguais, mas opostas uma à outra. Isto está de acordo com a tradição dos antigos zoroastrianos, que acreditavam em Ahura Mazda, Senhor da Luz, e Ahriman, Senhor das Trevas. O cristianismo, apesar de por vezes referido como dualista, na verdade não o é. Deus e Satanás não são iguais. Deus é o Criador e Satanás é uma de suas criaturas. E aí no final ele põe aqui a bibliografia do Crowley, onde ele trabalha esse dualismo para quem quiser conferir. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Fica claro então que aquilo que o Casagrande estudou foi exatamente o que ele difundiu nessas entrevistas. Exatamente o que ele difundiu nessas entrevistas, que inclusive os apresentadores apoiaram, né? Tanto o Edgar Piccoli como a Mariana Godoy apoiaram, encontraram uma certa beleza nisso, uma certa poesia nisso. E, bom, eu vejo de forma negativa essa declaração do Casagrande, não por ser o satanismo. Como eu já disse, ele tem a opinião dele e ele tem a opção de acreditar naquilo que ele deseja. Mas assim como eu tenho também a minha opinião e o direito a expressá-la livremente. E eu acho isso pernicioso para a sociedade, assim como eu acharia se ele tivesse defendido, por exemplo, o Islã. Assim como eu acharia se ele tivesse defendido a nova era. Apesar que a nova era e o satanismo conversam muito, né? Mas enfim. Assim como eu acho pernicioso ele ter defendido o comunismo, ele ter defendido o PT. Mas eu estou tratando aqui especificamente do satanismo, porque é uma coisa nova, é uma tendência que está sendo lançada. Hoje é ele, amanhã depois serão outros. Escuta o que eu estou falando. Hoje foi o Casagrande, amanhã depois serão outros que virão com discursos parecidos, discursos muito semelhantes. A palavra anticristo, no grego, não significa só oposição, aquele que faz oposição. Significa uma pessoa que faz oposição, porém, se passando pela outra. É mais parecido com um agente infiltrado, com um espião infiltrado. Nesses filmes de espionagem, você vê muito isso. O sujeito ele se disfarça de outra pessoa, então ele assume o comportamento do outro, ele se veste como o outro, ele fala como o outro, mas os objetivos e reais intenções dele são o extremo oposto da pessoa pela qual ele está se passando. Então, o anticristo, a palavra anticristo, na verdade, não é só aquele que faz oposição, é aquele que se passa por. E é isso que o anticristo será. Ele vai se passar por Cristo, ele vai se passar por Jesus, mas o Cristo pelo qual ele vai se passar vai ser exatamente esse que o luciferianismo promove. É um Cristo que não vê problema em apertar a mão do diabo, que não vê problema em habitar o coração da pessoa junto com o Satanás. E é exatamente isso que vai ser a religião mundial que ele vai fundar. A religião mundial do anticristo ela vai conciliar todas as crenças, vai conciliar luz e trevas tranquilamente. 1 João 4, 3. 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. E a gente vê esse espírito do anticristo assumindo essas formas, se personificando através dessas coisas. É por isso que eu digo, eu acho que o Casagrande, eu não acredito que ele tenha feito o que ele fez, escrito esse capítulo do livro e dado essas entrevistas a mando de alguém ou seguindo alguma sugestão das sombras. Eu acho que ele foi sincero, acho que ele foi honesto com a sua história
mas eu vejo nisso esse espírito do anticristo agindo. Eu vejo esse espírito aqui que já agora está no mundo agindo, que é uma coisa que atende aos interesses da elite satânica do Brasil. Indiretamente atinge, lógico que atinge os interesses da elite luciferiana do Brasil e, por que não, do mundo, já que a gente está falando de um corpo que tem tentáculos em cada canto do planeta. E aqui no Brasil isso está engateando ainda, né? E eu creio que o start tenha sido essas entrevistas do Casagrande. Sigo pedindo que orem por essa vida, é uma pessoa que busca o lado espiritual e que eu realmente torço para que encontre a verdadeira vida que só um pode conceder, que é Jesus Cristo, mas não é esse Cristo que abraça o demônio. É um Cristo cuja luz repele as trevas para bem longe. E, bom, é isso aí. Reflitam a respeito, tá? Será mero acaso? Será mera coincidência? Essa promoção abrupta, do nada, de uma fé que concilia Cristo e Satanás no mesmo coração? Que trabalha os dois como polos opostos e equivalentes, quando na verdade Cristo é Deus e o diabo é uma formiga? Eu lembro aqui dos antigos desenhos animados, né? Onde o personagem tinha um capetinha que mandava ele fazer as coisas ruins, né? E um anjinho que mandava ele fazer as coisas boas. Parece muito esses desenhos animados. E essa fé que eles alegam que é saudável, que é poética, que é bela, e na verdade é extremamente nefasta, diabólica, maligna, na minha opinião. E eu vou trazer outros vídeos aqui falando do porquê que eu acho pernicioso à sociedade a difusão e o crescimento do satanismo, que não é apenas uma questão de eu quero crer nisso. É algo que, na minha visão, é como o islamismo. Ele impede um desenvolvimento sadio da sociedade. Até a próxima.